Olá, pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Pessoal, meditar aqui na palavra de Deus, a mensagem do dia. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 5, verso 12, por gentileza. Abriu? Ok. Aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei que estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputava, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, semelhança das transgressões de Adão, o qual e a figura daquele que havia de vir, mas assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça que ele é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim. O dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitos, ofensa para justificação. Porque pela ofensa de um, a morte reinou por esse muito, mas o que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Tá vendo aqui? Quer dizer que por um homem só veio o pecado. Se veio o pecado, consequentemente veio a morte espiritual e a morte física. A morte espiritual, o que significa? A morte espiritual é uma separação do homem para com Deus aqui na terra. É como se fosse vivo, morto ao mesmo tempo. Ou seja, está aqui na terra, mas o Espírito de Deus, o Espírito que é para viver com Deus, não está. Então, foi necessário o Senhor Jesus, por um só homem, ele nos deu o livre, nos deu acesso para nós se reviver em Cristo Jesus, se reviver para Deus através do sangue do Senhor Jesus, o sangue que foi derramado lá na cruz. Porque até então nós estávamos mortos, nós estávamos condenados, todos nós pecamos, todos nós, como diz aquela canção, em pecado concebeu a minha mãe. É verdade. Por um só homem veio o pecado, veio a desobediência e veio as consequências, até de Moisés até a semelhança de Adão. Ou seja, todos nós era para estar condenados por causa de Adão, por causa do pecado que entrou através de Adão e Eva. Então, Deus nos amou tanto que enviou Jesus para novamente o ser humano se ressuscitar para Deus através do sangue do Senhor Jesus. Como? Aceitando Ele como um suficiente salvador da sua vida e abandonar os pecados. Ok, pessoal? O vídeo vai ficar curto, mas que Deus abençoe vocês, tá?